Saudações. Saudações. Hoje é dia 13 de outubro de 2024. Sou Rosilene Bittencourt, estudante e diretora da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje trago a conferência O Bom Dono de Casa. Observem o gráfico por alguns instantes. O que é ser um bom dono de casa para você? Reflitam. Quais são as ações que um bom dono de casa deva realizar? É interessante pensar que muitas pessoas passam a vida sonhando com sua casa própria, sem se preocupar com a casa que já possui, ou a casa que está ocupando no momento. Quando nós nos colocamos a pensar de forma consciente, podemos dizer que devemos atender a casa que ocupamos atualmente. Quais são as necessidades dessa casa atual? A casa é um ambiente onde habitamos, o nosso corpo físico. Percebam que a casa acomoda tudo aquilo que necessitamos. Se em um determinado momento regredimos, o que acontece com a nossa casa? Vamos colocar um exemplo. Se regredirmos financeiramente, nossa casa diminui de tamanho. Temos muitas vezes que nos desfazer de objetos que para nós são valiosos. Mas, se crescemos financeiramente, buscamos uma casa maior, buscamos uma casa melhor. Colocamos neste espaço objetos melhores, objetos que nos agradam. No início, essa casa, por ser uma novidade, pode chamar a nossa atenção. Isso no plano material. Aquilo que nós conquistamos financeiramente nos chama a atenção, nos dá um prazer. Mas será que é só isso que devemos buscar nesse mundo? Percebam que depois de um tempo, todas essas conquistas, elas se tornam banal, porque vem a realidade, vem o diário viver. Pois ter coisas materiais não traz o sentido da vida. Observem o gráfico por alguns instantes, analisem. Há também o exemplo de que muitas casas são belas por fora, mas por dentro elas se apresentam bagunçadas por conta do desleixo de seu dono, ou o interior pode até parecer organizado, mas existe um ambiente psicologicamente doente, onde vemos brigas, medos, raivas e inúmeros elementos causadores de dores, o próprio apego material, o orgulho. Esses elementos citados são elementos que trazem dor e sofrimento à existência. São os chamados defeitos psicológicos, muito conhecido também como por pecados capitais. Isso não é diferente da vida espiritual. A vida material, ela não deve ser diferente da vida espiritual. Elas devem caminhar em equilíbrio, lado a lado. Cada ser humano veio aqui para uma vivência específica. A criação é algo fantástico.
Imagina, você é criação, você é filho do Criador, filho do amor divino. Esse amor divino materializado nesse planeta, no planeta Terra. Somos filhos da criação. Então, o que nós viemos fazer aqui? Nós recebemos uma casa, como devemos cuidar dela? Vou retornar à primeira pergunta. Então, o que é ser um bom dono de casa realmente? O corpo humano é a casa do espírito. E como nós estamos cuidando dela? A vida espiritual não está separada da vida material, pois Deus uniu matéria e espírito e deu vida, ânimo a um corpo físico, a um corpo material. Ser um bom dono de casa é reconhecer quando falhamos, reconhecer nossas próprias falhas, nossos próprios erros, mas não para que isso se torne dor e sofrimento, e sim elemento de estudo, para que a gente possa se aprimorar, se corrigir. Quando nós falhamos com nossas obrigações, nós não estamos sendo um bom dono de casa, mas nós temos a possibilidade de corrigir. No exemplo da casa, que é a parte material, que nós podemos enxergar o que está visível ser, né, por exemplo, se uma janela, uma tranca de uma janela está quebrada, ou o telhado está quebrado, ele está com problema. Como nós resolvemos esse problema? Isso na nossa casa material. E a gente pode observar também os problemas espirituais. Nós precisamos de energia, nós precisamos de vontade, de coragem para consertar tanto a casa física como a nossa casa espiritual. Essa manutenção, este zelo, vai transformar o aspecto material da casa em um aspecto espiritual. Você transforma o teu ambiente físico, teu corpo físico em um templo. A casa, ela não é mais apenas casa, ela passa a ser um lar. Um lar, ele tem características específicas, longe da matéria. O ser humano zela por aquilo que é verdade, aquilo que realmente tem valor, que podemos definir como amor. Por isso Deus zela por seus filhos, porque Ele os ama e dá oportunidade para que eles se corrijam. O que habita em nosso interior? O que alimenta a lareira e o que apaga, esfria o fogo dessa lareira? A lareira representa a nossa alma, o ânimo, a vida. Sim, brigas, dores, ira, tudo isso faz esfriar o amor e apagar o fogo, a vontade, o ânimo da vida. São as ações errôneas a quais sentimos vergonha, tudo isso faz apagar a nossa lareira, a nossa chama. Mas se nós sentimos vergonha, nós apresentamos um aspecto muito importante, que é o aspecto do arrependimento, que é o aspecto da nossa própria consciência trabalhando em nós, chamando a nossa atenção para a correção, para que a gente não torne aquele erro, não volte àquele erro, para que a gente tenha uma polidez no nosso diário viver, haja de forma coerente e não de forma grotesca. Quando o nosso ser, nosso espírito, nos chama para trabalhar, nos chama para ser um bom dono de casa, cuidar daquilo que é mais importante nessa existência, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos entender melhor o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Nosso semelhante não são coisas, são seres.
Os animais também não são coisas, eles são seres. As plantas, os vegetais, as árvores, a fauna, a flora, tudo isso não são coisas, são seres. Então devemos amá-los, devemos respeitar a vida. Todos são seres vivos, todos são criações de Deus, seres sagrados. Então é amar e respeitar a criação do Altíssimo. Quando o nosso ser, o nosso real ser, nos chama para trabalhar, devemos escolher um elemento para poder cuidar e zelar, consertar, buscar aquele elemento que está estragado na nossa casa, que está com problema. Observem o gráfico. Para isso, nós devemos fazer uma análise no nosso diário viver, na nossa existência. É necessário olhar com muita atenção para encontrar o defeito, para encontrar aquilo que está em desacordo. Um bom dono de casa não perde sua casa de vista, não perde a sua consciência. Já constrói um lugar seguro e sempre está a guardá-la. Essa análise é o nosso vigiar e orar. Vigia os teus comportamentos e ora para que possa corrigi-lo e se manter longe das tentações, dos infortúnios da existência material. Vamos usar um exemplo bem prático. Se a janela da sua casa está quebrada, você pode até remendar a parte com algum pedaço de madeira. Você coloca ali, né, para tampar o buraco que estava com problema. Isso é algo provisório, mas ela ainda está quebrada. Ainda não foi consertada. Para isso, o bom dono de casa, se ele quer realmente consertar a janela, ele terá que trabalhar. Terá que cortar a madeira do tamanho correto, terá que lixar, fazer os encaixes de fixação e dar o acabamento. Para a vida espiritual, não é diferente. Primeiro, encontramos o defeito psicológico. Observem o gráfico. Aqui no nosso caso, é o exemplo da preguiça. Por exemplo, precisamos colocá-la para fora da nossa casa. Observe então no diário viver os momentos que você possui esse agregado da preguiça, aquele momento que lhe impede de trabalhar. Nós temos que trazer para a nossa vida o exercício da autoobservação, exercício de fazermos as reflexões sobre os nossos comportamentos. A preguiça, os defeitos psicológicos, né, que nós estamos trabalhando a preguiça, ela nos impede de progredir, ela nos impede de prosperar. Depois que nós analisamos, né, essa parte, identificamos, nós vamos ganhando um tempo de consciência. Quando nós colocamos a preguiça para fora da nossa vida, nós executamos a tarefa a qual nós queremos realizar, por exemplo, limpar a nossa casa, estudar, no plano espiritual, orar, louvar, estudar um texto sagrado. E nós expulsamos a preguiça de dentro da nossa casa. Observem o gráfico. Nós não devemos deixar ela entrar novamente na nossa casa, porque a preguiça, o ego, ele se acomoda dentro da nossa máquina humana, dentro do nosso corpo físico, porque é o corpo físico que vai expressar a nossa parte psicológica.
E se nós deixarmos a preguiça entrar, os agregados psicológicos entrar-nos em nós, nós vamos voltar ao nosso estado anterior e nós não mostramos a nossa transformação. Nossas janelas irão continuar quebradas, impedindo que a luz adentre o nosso lar. O fogo da lareira é a chama que nos dá energia, que dá a vida. É a mãe que é a energia necessária, é ela que nos dá a energia necessária para que a gente possa expulsar esse defeito psicológico para fora da nossa casa. Mas só colocarmos o defeito psicológico para fora da casa não adianta. Ele não nos atrapalha mais diretamente, mas ele ronda a nossa volta. Ele ronda a nossa casa. Como ele gosta bastante, se sente muito confortável dentro de nós, ele quer voltar ao nosso interior. Uma mãe zelosa, um bom dono de casa, nunca deixa o perigo rondar, ele ora e vigia. Então, para a eliminação dessa sombra, desse defeito psicológico que ronda a nossa casa ou que está em nosso interior, nós devemos usar a chama da vida, a chama da lareira, a chama da Mãe Divina. A Mãe Divina cuida do lar. Ela traz o fogo, ela aquece os corações. Então, toda vez que nós identificamos um defeito psicológico, que nós fazemos esse trabalho de revolução da consciência, nós expulsamos um defeito para fora da nossa casa e nós vamos rogar à Mãe Divina para que ela possa queimar esse defeito psicológico. Então, em uma oração silenciosa, nós pedimos: Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime. E ela vai desintegrá-lo, cada aspecto, cada sombra que possa estar rondando a nossa casa, cada sombra que possa estar morando em nosso interior. Ela vai queimar com o fogo sagrado da lareira que aquece a nossa alma. É o trabalho para a mudança interior. Esse trabalho ganha força. E a nossa lareira se acende ainda mais. Ela ganha energia. É interessante pensar que um fogo necessita de 2 elementos para existir: uma chispa, que é a nossa própria essência, a nossa própria alma, nosso espírito. Nós temos essa chispa divina dentro de nós, e nós temos o oxigênio. Sem o oxigênio, o fogo se apaga. Nosso corpo, ele deixa de existir. Para aumentar a nossa consciência, é necessário que nós trabalhemos com a respiração, com o fôlego da vida, dado a animar esse corpo físico pelo Criador. Então, respiramos profundamente, trazendo para dentro de nós a energia para alimentar o fogo sagrado. A respiração profunda deve ser feita a todo instante, para que a consciência retorne à nossa máquina humana. E principalmente quando vamos rogar à Mãe Divina para que ela possa retirar o defeito psicológico de dentro de nós e queimá-lo. Para que fique, para que esse conhecimento se aprofunde dentro de nós, vamos respirar profundamente e fazer a petição silenciosa sobre o aspecto que nós observamos na nossa vida durante essa explanação. A respiração, ela trabalha em nós como uma limpeza profunda. Ela faz com que as nossas energias entrem em equilíbrio. Nosso corpo se acalme, volte a ter um ritmo saudável, pois ela aumenta o fogo sagrado, que é a energia feminina da criação.
Somente com esta parte da conferência já nos traz um ganho de força e consciência. Se nós trabalharmos a respiração e a petição à Mãe Divina, nós já vamos ter um ganho de consciência incrível, enorme. Mas, para nos tornarmos bons donos de casa, precisamos aplicar esse conhecimento em nosso diário viver. Mas nós não vivemos sozinhos. Pela graça do Criador, Ele nos deu irmãos, pessoas, amigos, filhos, parentes, pessoas que estão à nossa volta. Nós vivemos em um universo rico e maravilhoso. Um lar só pode ser constituído a partir de um casal. O lar é sagrado. E a cada união de um casal vai construindo um novo lar. Então, um bom dono de casa busca o matrimônio perfeito. Ele busca o seu companheiro, a sua companheira, para que possa, durante o matrimônio, cumprir com a ordem do Criador, amar ao próximo como a ti mesmo. O amor do cônjuge, o amor ao cônjuge, traz o sentido para a vida. Amar o próximo traz sentido para a vida. Quando recebemos as bênçãos do Criador dentro do nosso lar, que são os filhos, o sentido da vida se expande muito mais. Você passa a viver pelo próximo. Você cuida da sua existência. Você agradece a Deus pelas coisas boas que Ele lhe dá. Ora para que proteja os seus filhos, seu cônjuge. Você serve ao Criador. O casal é responsável em cuidar, em zelar do lar, em cuidar da lareira, cuidar do fogo. O fogo sexual é a união do casal. Ele acende a lareira, ele dá vida ao lar, ele cria filhos. Um lar de amor traz amigos. O casal responsável traz os alimentos, cuida, limpa. O casal que almeja ser bons donos de casa devem conhecer a sexualidade superior. O mundo apresenta uma sexualidade para as pessoas de forma egoísta. Muitas vezes não dá oportunidade para as pessoas conhecerem uma sexualidade diferente, uma sexualidade que possa alimentar a união entre o casal, aumentar o amor entre o casal. Esse amor entre o casal vai se expandir, porque vai ser transformado em querer o bem alheio, em desenvolver uma virtude para o bem do próximo. Observem o gráfico da Mãe Divina, para que a gente possa adentrar ao gráfico da sexualidade superior. Observem o gráfico. Respire profundamente para manter a sua atenção, a sua energia, para que possa receber a sua própria consciência e desenvolvê-la através dessas palavras. A sexualidade superior é a união sexual, a consumação da união entre homem e mulher, onde se tornarão uma só carne, um só corpo, um só espírito. Essa união ocorre de maneira pura, sem a expulsão do sêmen. O homem conhecedor de suas energias sexuais deve aprender a ter o controle e dominar seus instintos animais, a sua inconsciência. Utilizando a respiração
profunda para trazer a consciência desta união sagrada durante o ato sexual. O mesmo deve ocorrer com a mulher, conhecedora de suas energias sexuais. Homem e mulher unidos em amor, respeito e atenção ao sagrado. A Deus, a respiração profunda é realizada durante todo o ato sexual, para que não se perca a consciência, até que as energias possam ser transmutadas. É uma observação do corpo físico. Manter a concentração em transmutar as suas energias sexuais e não em desperdiçá-las. A transmutação sexual, o homem, ele se retira do coito sem a expulsão do sêmen e continua o trabalho com a respiração sexual até que seu corpo tenha absorvido toda essa transmutação, preservando assim as energias sexuais de homem e mulher, mantendo o corpo puro. Dessa forma, conserva-se a lareira, a chama acesa dentro do lar. Aos solteiros que aguardam pelos seus companheiros, orienta-se que pratiquem a sublimação das energias sexuais. Como podem utilizar o mantra Hamsa. Quando a libido vem ao corpo físico, se concentra, respira profundamente. Ao inalar o ar, faz de forma silenciosa a palavra Ram. E ao expulsar o ar, pronuncia o Sa. Dessa forma, a libido ela vai sendo sublimada dentro do corpo. Homem e mulher que estão solteiros vão ter força para manter o seu corpo casto até encontrar o seu companheiro para poder transmutar. Durante se manter o corpo casto para o solteiro é chamado de celibato, porque não realiza o ato sexual. Então, se preserva em celibato, para conservar a santidade em seu corpo. Qualquer ato, como por exemplo ver pornografia, corrompe a santidade desse corpo. Você está trazendo para a sua casa um alimento impuro. Então, homem e mulher devem se manter em celibato, aguardando o seu companheiro para que possa se unir em um matrimônio, para que possam realizar a sexualidade superior. Homem e mulher, cientes do trabalho que realizam para o Criador, nós podemos dizer que o nosso trabalho se inicia pela eliminação dos defeitos psicológicos e adentra a sexualidade superior. E ele vai se concretizar no sacrifício pela humanidade. É um ciclo. Ele não tem um início nem um fim. Ele é uma engrenagem que move o corpo físico e o corpo espiritual. Vamos entender o que é o sacrifício pela humanidade. Observem o gráfico. Para entender a simbologia que o gráfico representa do trabalho como bom dono de casa. O sacrifício pela humanidade é todo o trabalho espiritual
que um indivíduo realiza por amor ao próximo, de forma consciente e voluntária. O diário viver é onde resolvemos os diversos problemas que são colocados à prova na nossa existência. Quando trabalhamos para eliminar defeitos psicológicos, vamos ganhando graus de sabedoria. E assim, as nossas ações demonstramos o que aprendemos e o que realmente nos tornamos. Nós almejamos se tornar bons donos de casa e as nossas ações vão comprovar essa transformação. Dentro e fora de casa, se tornarão equânimes, são iguais, apresentam a mesma essência do lar, a mesma essência dada a nós pelo Criador. Se praticamos e ensinamos a vivência do matrimônio perfeito, continuamos a realizar o sacrifício pela humanidade, porque nós mantemos a nossa chama acesa. Pois as coisas mundanas apresentam as tentações e os prazeres da carne, que levam à corrupção da psique. Por isso é de extrema importância ensinar o cuidado que devemos ter com o nosso lar, em que estamos habitando nessa existência, o nosso corpo físico também. Entregar o conhecimento sagrado, transmitido pelos grandes mestres, transmitido pelo grande mestre Jesus, assim como os demais mestres que prestaram e prestam grande auxílio a esta humanidade, que está em decadência, para que essa humanidade possa ter oportunidade da correção e assim se levantarem novamente como seres de luz. É o que representa o sacrifício pela humanidade. Então, esse gráfico representa o próprio trabalho em ser um bom dono de casa, como o trabalho em ajudar os demais para construírem as suas casas, construírem o seu próprio conhecimento, buscarem ao Criador. O sacrifício pela humanidade é a entrega do conhecimento verdadeiro, é a entrega do amor. Jamais cobrar pelo que é sagrado, jamais comercializar o que é sagrado. Para a construção de uma boa casa, é necessário saber quais são os materiais que colocamos para construir essa casa. A Escola de Meditação Áureo Florescer orienta a todos aqueles que prestem atenção no consumo dos alimentos, rejeitando por completo qualquer tipo de bebida alcoólica, alimentos derivados de carne suína também. Essas carnes muitas vezes prejudicam o corpo físico. Excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de óleo, todos os excessos trazem problemas porque são vícios. Então, todas essas observações, a Escola Templo Áureo Florescer, ela dá como orientação. E ela traz para nos auxiliar a meditação a sagrada ayahuasca como um alimento para esta casa, para este lar, para ajudar a ligação ao íntimo, a ligação ao ser, a ligação ao Deus. Sagrada ayahuasca, trazida pelos nossos antepassados indígenas, a qual atualmente podemos ter contato com essa medicina sagrada.
Entrego a todos, com grande amor, esta conferência e que ela possa ser um grande auxílio para que todos nós possamos realizar o trabalho para nos tornarmos bons donos de casa. Obrigada. Todo aplauso seja para o Deus interior, jamais para a personalidade.